Tudo bem, gente? Tudo certo? Tudo tranquilo? Eu queria começar hoje a gente vai falar sobre trabalho, evangelho e trabalho. Pô, Dirceu, trabalha a semana inteira e chega aqui no domingo, você quer falar de trabalho, né? Que mancada isso. Todo mundo aqui trabalha? Ou tem alguém... tem alguns estudantes ainda, né? Poucos, mas tem, né? Mas trabalho, e vamos deixar claro, trabalho não é só aquele trabalho remunerado. Eu sei que existe o trabalho de casa também, que aliás dá muito trabalho, né? Então, acho que a maioria aqui tem uma rotina de trabalho. E vou te falar uma coisa, dá trabalho, falar sobre trabalho, tá? Tinha muita coisa que a gente poderia falar aqui hoje sobre trabalho, e eu acho que é um tema que é muito importante, porque afinal das contas, é algo que a gente faz na maior parte da nossa semana, não é verdade? Então não adianta, às vezes a gente vem aqui e fala sobre algumas coisas pontuais, mas e aquilo que a gente dedica a maior parte da nossa semana, do nosso dia e da nossa vida? A Bíblia fala alguma coisa sobre trabalho? Tem alguma coisa que a gente pode aprender na Bíblia sobre trabalho? Lógico que tem, Dirceu, tem. E aí? O quê? É isso que a gente vai tentar passar hoje de uma maneira bem resumida, porque a maior dificuldade que eu tive hoje foi filtrar para caber tudo numa semana, tá? Daria para falar algumas semanas sobre trabalho, daria para fazer uma série de mensagens de um mês sobre trabalho, porque tem muito assunto. Então, acho que é um assunto interessante, e assim, como o Evangelho influencia o nosso trabalho. Então, Evangelho e trabalho, e a primeira coisa que eu quero fazer aqui é começar com algumas perguntas. Então eu vou fazendo algumas perguntas e você vai pensando aí nas respostas para você, o que você acha, o que você não acha. Como você enxerga o trabalho? Primeira coisa, você trabalha muito? E aí já comecei de cara com a polêmica das últimas semanas, né? Em qual escala você trabalha, né? 4x3, 5x2, 6x1 ou 7x0, né? Então, tá meio polêmico esse assunto ultimamente, né? Não sei se vocês perceberam nas redes sociais, pessoal querendo trabalhar menos, tem gente que não quer e quer que trabalhe mais, enfim. A gente tem princípios na Bíblia sobre isso que a gente poderia aplicar? Até tem, mas hoje a gente vai meio que passar por cima disso, porque eu acho que tem coisas muito mais importantes para a gente falar do que isso, tá? Você gosta do que você faz? Você que trabalha, ou você que está estudando ou pensando em uma carreira, você tem avaliado se você gosta disso mesmo? Ou se você você vai só na força do ódio, né? Trabalhar. Você tem um plano de carreira? Você pensa assim, não, eu quero começar aqui, quero chegar ali. Eu sei que tem pessoas em idades diferentes, com perspectivas diferentes sobre o futuro, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem jovens aqui de 16, 17 anos, a gente tem alguns que já estão aposentados. Tem aposentado aqui? Tem, lógico, né? Quem? A Sueli, que a gente estava tanto falando nela, né? Mas você tem um plano de carreira? Qual o seu maior objetivo quando o assunto é trabalho? Se alguém perguntar para você assim, no seu trabalho, qual o seu maior objetivo? Se você pudesse escolher qualquer trabalho ou carreira, além do que você faz hoje, você teria algum outro? Qual você escolheria? Com quantos anos você deseja se aposentar? $48, né? Tem um pessoal, né? Você sabe que no Brasil vai ser difícil, né? No Brasil você vai trabalhar eternamente. E depois de se aposentar, o que você pensa fazer? Você quer parar, ficar só na rede, de perna para cima? O que você pensa em fazer depois que você
se aposentar. Você sabe de onde vem a palavra aposentadoria? Vem de um aposento que se tinha nas casas, um aposento, sabe, tipo edícula, que ficava nos fundos das casas, que lá você colocava carinhosamente os idosos, e ficavam nos aposentos dos fundos do lar. Já mudou um pouquinho a perspectiva de aposentadoria, pelo menos para mim mudou quando eu ouvi isso, né? Você acredita que o seu trabalho tem algo a ver com Deus e o seu reino ou não? E aí é uma pergunta interessante, já para você começar a pensar nisso, porque o trabalho que tem a ver com o reino de Deus é só o trabalho de pastor, ou quem faz aqui alguma coisa aqui na igreja, ou o seu trabalho do dia a dia tem? Como um advogado trabalha em função do reino de Deus? Como um artista plástico trabalha em função do reino de Deus? Como um administrador de empresas, enfim, entendeu, né? Para quem você trabalha? Não, eu trabalho para o meu chefe, porque eu gosto daquela empresa. Ou então eu trabalho para mim mesmo, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero carreira, eu quero, né? Eu quero me desenvolver. E afinal, gente, quem teve essa brilhante ideia de trabalho? Vocês sabem, não? Quem teve essa brilhante ideia de trabalho? É por aí que a gente vai começar. Quem inventou o trabalho? E você vai se surpreender se você pegar a sua Bíblia, não precisa fazer isso agora, mas se você pegar a sua Bíblia e abrir na primeira página dela, você vai ver que, no princípio, houve trabalho. A Bíblia já começa com trabalho. Você sabe que os relatos gregos sobre a criação, eles falam sobre sucessivas eras da humanidade. Eles começam na era de ouro, e nesse período os gregos dizem que os seres humanos e os deuses habitavam em harmonia. Então, na ideia dos gregos, e você vai ver isso num tal de um poeta Hesíodo, ele afirma que nem os deuses e nem os seres humanos na época, eles tinham que trabalhar, né? Na história da criação grega. Porque a terra produzia alimentos com fartura. Então essa é a ideia grega, de que o trabalho é algo ruim, intrinsecamente ruim, é uma coisa má, é uma coisa, né? É chata. A Bíblia não poderia ser mais diferente, porque, como eu disse, no princípio houve trabalho. E assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara. A Bíblia começa com a história de Deus trabalhando. E literalmente, gente, trabalhando, pondo a mão na massa, né? A Bíblia inicia o relato da criação com o próprio Deus trabalhando, né? Na criação, Deus trabalha por 6 dias e descansa no sétimo. E aí um parênteses, por que será que Deus descansa, né? Será que ele estava cansado? Né? Será que Deus estava cansado? O descanso de Deus envolve também estar completamente satisfeito com a obra que ele tinha realizado. Lembra que cada dia que passava, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aí no último dia, e viu Deus que tudo era muito bom. Então, o primeiro aspecto do descanso de Deus é que ele estava completamente satisfeito com o que ele tinha realizado. Um segundo aspecto é porque Deus ali, nesse relato do Gênesis, ele está se revelando a quem? A um povo específico, os judeus. E os judeus, eles estavam aonde? No deserto. E aí Deus se revela, né? Moisés ali
começa a compilar o Pentateuco. E aí o povo que estava no deserto, eles tinham vindo da onde? Do Egito. Eles eram escravos. E como você deve entender, escravo não tem descanso. Então Deus, uma das implicações do descanso do sábado, é que Deus está ensinando o povo. Ó povo, vocês eram escravos no Egito, vocês não tinham descanso. Tem relatos que dizem que a semana no Egito tinham 10 dias. E qual era o dia de descanso dos judeus? Nenhum, porque escravo não tem descanso. Então Deus se revela e fala, olha, Deus criou o mundo em 7 dias e aí um dia vocês descansam. Né? Fica a dica. 7 por 1. E aí, 6 por 1, desculpa. E aí você descansa. Descansa. Isso não é lei, tá, gente? Primeiro que o povo, Deus está se revelando para um povo específico. Alguém aqui é judeu, não? Alguém aqui é circuncidado? Não. Então tá. Então assim, tem princípios que a gente pode aplicar na nossa vida, né? E esse é um deles. O perfeito plano de Deus compreendia os seres humanos trabalhando. E aí é a grande questão, gente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. E aí alguns podem se assustar, e talvez alguns cristãos mais antigos podem se assustar, porque muitos pensam que o trabalho, ele veio depois da queda, mas não, o trabalho veio antes da queda. O trabalho fazia parte do paraíso. O trabalho fazia parte do design perfeito de Deus. O trabalho era uma necessidade básica e ainda hoje é uma necessidade básica do ser humano. Você trabalha, você come, você dorme. É uma das necessidades básicas do ser humano. É por isso que o trabalho é uma das coisas que, segundo a Bíblia e segundo um princípio que a gente tira da Bíblia, a gente pode assumir em grandes doses. Ou seja, a gente não trabalha um dia e descansa 6, né? Então assim, você pode trabalhar mais, porque isso faz parte do plano de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E parte da sua glória e felicidade é que Ele trabalha. Deus, Ele está trabalhando. Assim como Jesus trabalhou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, essa é a ideia. Quem inventou o trabalho? E a gente vai entender que Deus inventou o trabalho. Deus instituiu o trabalho. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o trabalho é a maneira de Deus de nos usar como seus representantes na terra. Olha que lindo isso. Então o trabalho, ele não é um mal necessário. Porque a gente vai ter 2 aspectos aqui, esse é o primeiro. Primeiro, tem gente que pensa que o trabalho é um mal necessário, o trabalho é ruim. Então, como eu disse, você ama o que faz ou você trabalha na força do ódio? Então, muita gente não se dá bem com isso. No mundo pagão, o trabalho era visto como algo negativo. Como eu disse ali, né, até das histórias da criação do mundo grego. A palavra trabalho, ela deriva do latim tripalium ou tripalus. E essa palavra, pasmem, tripalium, era uma ferramenta, um instrumento de tortura. Não sei se vai dar para ver aí. Ó. Eram 3 ripas de madeira, assim, madeiras, e a pessoa que era para ser torturada era amarrada ali, e ela ficava exposta para que animais que quisessem fazer companhia, né, coisas assim, e ficava ali, era um instrumento de tortura. Então, você vê de onde vem a ideia de que o trabalho é ruim, o trabalho é pesado, o trabalho é uma coisa negativa?
Muitos pensam que o trabalho é um mal necessário e que serve apenas para nos prover recursos para o nosso sustento. Então tem gente que pensa assim, não, eu trabalho para ganhar dinheiro para comer, ponto. Ponto. Não preciso me realizar com isso, não preciso buscar crescer nisso, não preciso aprender mais, não preciso me aperfeiçoar, não preciso me aprofundar em nada, porque a única coisa que eu preciso de retorno do meu trabalho é o din-din, para que eu possa ir lá e comprar as coisas que eu preciso. Afinal, o que você prefere? Segundou ou sextou? Né? O que você prefere? Eu comecei faz algum tempo uma piadinha nas minhas redes sociais, que todo domingo à noite eu começo a murmurar e a reclamar pela segunda-feira que está chegando. Essa é uma brincadeira, tá, gente? Eu deixo claro que é uma brincadeira hoje, porque eu não tenho tanta crise com segunda-feira assim. E aí eu coloco um panda, que eu amo pandas, né? Eu coloco um panda triste, chorando, porque está chegando a segunda-feira. Afinal, o que você prefere? O que você gosta mais? O sextou ou o segundou? Porque às vezes a gente divide, né? Então, aqui, ó, quando a gente vem aqui, final de semana é uma bênção. Final de semana a gente brinca, a gente trabalha, a gente se descontrai, a gente viaja, a gente passeia, a gente vai para parque, a gente vai passear em shopping, a gente faz tudo que a gente gosta. Aliás, final de semana, muita gente aqui trabalha no 5x2. Eu tô, né? Mensagens subliminares, né? 5x2, né? Então você trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo você descansa. Aham. Deus descansou. Deixa para lá. Segundou ou sextou? O happy hour, que a gente chama. Já ouviu o happy hour? Que horas que é o happy hour? É na sexta-feira, 6 da tarde, ou é na segunda às 8 da manhã? Segunda às 8 da manhã, não é, Lilian? A Lilian que trabalha com a gente, ela vai falar que é segunda às 8 da manhã. É uma maravilha trabalhar com a gente. Então, assim, vocês entendem como isso está na nossa cabeça? Tudo que a gente fala de trabalho é ruim, é negativo, é pesado. Por que as pessoas, por exemplo, está chegando, né, dezembro, por que as pessoas jogam na Mega Sena da virada? Se a pessoa ganhar na Mega Sena da virada, o que ela vai fazer? Parar de trabalhar. Né? Não é? Gente, olha só como isso está dentro da nossa cabeça. E aí vai chegar um crente mais antigo, mas o trabalho não é consequência da queda? Eu ouvi alguma vez algum versículo que dizia assim, por causa disso, a terra irá produzir ervas daninhas e do suor do teu rosto. Lembra? Não, o trabalho vem antes da queda. O que acontece é que antes do pecado, o trabalho era perfeito e prazeroso. Depois do pecado, ele passa a se tornar deficiente e penoso. Então dá a ideia, gente, de que antes da queda, no jardim do Éden, o trabalho era algo extremamente, profundamente prazeroso. Era algo alegre, era algo bom, perfeito. Opinião minha, Dirceu, eu acredito que, por exemplo, no céu, na eternidade, isso não está na Bíblia, tá? Mas essa é uma teologizada minha. Eu acredito que no céu, na eternidade, a gente não vai ter uma aposentadoria eterna. Eu acredito que a gente vai trabalhar. Porque eu, particularmente, acharia muito chato ficar a eternidade inteira sem fazer nada. Aposentadoria eterna. Eu ia acabar de ler todos os livros que existem em 200 anos, sei lá, mas aí ia ter o resto da eternidade ainda para ler, né? Eu acho que vai ter trabalho, mas imagine, gente, um trabalho onde o idealizador, o criador, isso agora eu já estou viajando, tá? O criador, o teu chefe, Deus, ele é perfeito, ele é amoroso, ele é bondoso. Imagine um trabalho onde não tem, todo o salário é justo.
não sei se vai ter salário, tá? Mas só para, né? Todo salário é justo. Imagine um trabalho, um ambiente de trabalho, se você é empresário hoje, onde não tem impostos abusivos. Imagina isso, gente, é o céu. Então eu acredito que no céu vai ter trabalho. Mas um trabalho que não foi afetado pela queda, não foi afetado pelo pecado, um trabalho que é perfeito e prazeroso. E aí eu te pergunto, como você está encarando o trabalho? Quer seja o teu trabalho na empresa, quer seja o teu trabalho em casa, né? Porque eu sei que donas de casa, as chamadas donas de casa trabalham e trabalham muito, elas não têm descanso, né? Elas trabalham no 7x0. Outra coisa, o trabalho revela o nosso valor e a nossa identidade. Hoje a gente vive num sistema de valores, gente, que a gente é identificado pelo nosso trabalho. Vou explicar. Se alguém chegar para você hoje e perguntar assim, Rafael, quem você é? E aí ele vai falar, eu sou engenheiro, fazendo engenharia, né? Eu sou engenheiro, eu sou filho do Paulo e da Solange, e né? Davi, quem você é? Eu sou designer. A gente é identificado pelo nosso trabalho. Isso é algo da nossa cultura, do que a gente vive hoje. Antigamente, no tempo da Bíblia, se alguém perguntasse para você, para alguém quem você era, tipo Jesus, quem você é? Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Ele era identificado primeiro, o primeiro valor nessa época era pelo contexto familiar. Hoje, o que a gente mais valoriza hoje é o nosso trabalho, é a nossa carreira, é a nossa profissão. Por isso que a maioria das pessoas hoje usa o trabalho como uma maneira de se auto-justificar e para provar o seu valor. E essa tentativa, gente, nunca acaba. Se você quiser provar o seu valor e se auto-justificar por conta do seu trabalho, você nunca vai conseguir isso. E aí no final vai acontecer assim, não sei se dá para ler direito. São 2 lápides, tá? E aí no final da lápide ali vai estar escrito assim, por exemplo, nasceu homem, morreu empresário. Nasceu mulher, morreu médica, sei lá. Põe a sua profissão aí. Isso é o que a maioria das pessoas faz hoje. Elas vivem em função do trabalho. E elas morrem por causa do trabalho. Elas são identificadas. A identidade delas é baseada no trabalho. Então, se por um lado, existem pessoas que acreditam que o trabalho é um mal necessário, esse outro lado, existem pessoas que colocam no trabalho a sua última definição de identidade, segurança e status. A gente vive em uma sociedade de performance. Há uma busca incessante por fama, poder, dinheiro. É só você entrar nas redes sociais, gente. Quanta gente está querendo virar influencer hoje? Quanta gente está querendo ficar famoso hoje? É uma busca incessante por fama, sucesso, dinheiro, poder. Então essas pessoas, elas estão colocando o trabalho num patamar muito acima do que ele deveria estar. Muitos colocam no trabalho, por exemplo, a sua fonte de segurança, status, valor e identidade. Lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel, o relato da Torre de Babel em Gênesis 11, eles colocam ali, vamos construir uma torre. Aí diz ali que eles desenvolveram uma tecnologia extremamente avançada para a época. Eles criaram um tijolo. Porque antes disso, aparentemente, eles construíam com pedras, né? E fica como, eu não sou construtor, mas eu acho que fica difícil você encontrar pedras para que elas se encaixem para você construir uma torre. Então eles desenvolveram o tijolo. E aí com o betume eles vamos construir uma torre. Uma torre. E aí qual o objetivo deles?
Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Nesse ponto, gente, o trabalho tinha deixado de ser uma grata administração dos talentos que foi concedida por Deus, para se tornar uma ferramenta de conquista de fama, poder, autonomia e sucesso. A torre ali é tipo o Instagram de hoje, o TikTok de hoje, entende? Eles estavam querendo usar a torre para se tornar famosos, poderosos, influencers, né? O trabalho, então, ele se torna um ídolo. E, gente, os ídolos, não se engane, os ídolos nos destroem por completo. Quer o seu ídolo esteja no trabalho, quer seja na condição financeira, quer seja aonde estiver, os ídolos vão te destruir. Eu ouvi uma história de um pastor que ele recebeu no gabinete dele um casal que estava querendo se aconselhar. E aí esse casal chega e o marido começa a falar, e ele começa a falar, olha, trabalho com venda, sei lá, e aí eu viajo muito a trabalho. E aí a gente viaja com equipe, né? Então, e eu sou o único cristão dessa equipe. E quando a gente está viajando, a gente passa muitos dias fora, e eu queria confessar e pedir a sua ajuda, pastor, porque eu tenho sido muito tentado. Os meus amigos, os meus colegas de trabalho, eles saem para lugares que eu sei que eu não deveria ir. Eles traem as esposas, eles vão para baladas, eles ficam bêbados, enfim, esse tipo de coisa. E aí esse homem chega ao lado da sua esposa, diante do pastor, e diz assim, eu estou confessando uma tentação, para que eu não tenha que vir aqui depois confessar o meu pecado. E aí o pastor ficou meio assustado, porque ele estava contando tudo tão abertamente do lado da esposa, e ele vira para a esposa e pergunta assim, e você, o que você acha disso? E aí a esposa vira para o pastor e fala assim, pastor, eu já falei para ele, eu não sei o que ele vai fazer, mas a minha filha não estuda em escola pública. E aí você começa a perceber aonde está o Deus dessa esposa. Aonde está o Deus dela. Literalmente ela diz assim, você pode fazer o que você quiser, eu não estou nem aí. Mas eu não vou baixar o meu nível social. Eu não consigo viver com menos dinheiro. O trabalho se torna um ídolo. E aí, os ídolos, eles sempre nos destroem. E aí, quando a gente coloca o trabalho como algo essencial, importante, quando a gente coloca ele acima de tudo, a gente começa a fazer diferenciação entre os tipos de trabalho. A gente passa a acreditar que existem trabalhos de níveis diferentes. Então existem trabalhos superiores e trabalhos inferiores. Existem trabalhos que são mais importantes e existem trabalhos que são menos importantes. E, gente, todo trabalho vem de Deus. Todo trabalho vem de Deus. O trabalho é digno porque Deus o faz e porque a gente realiza como representantes dele. Qualquer tipo de trabalho é digno. Você sabe que em outras culturas isso não é tão drástico, talvez, como no Brasil, né? Em uma cultura europeia, mas eu estava falando com meu irmão outro dia, né? O Silas, que morou na Suíça, ele falou que lá não tem tanta diferenciação assim, né? Entre trabalhos. Tudo ganha mais ou menos a mesma coisa. Existem os fora da curva, mas a maioria é igual. Um médico ganha a mesma coisa mais ou menos que um professor e que não sei o quê, entendeu?
No Brasil isso é muito perigoso, porque a gente começa a diferenciar as pessoas por causa do trabalho delas. Tem um autor que brinca, né, com isso, ele fala assim, veja gente, o trabalho de Deus na criação é totalmente braçal. Deus pega do pó da terra, faz o homem, sopra em suas narinas. A visão bíblica é totalmente diferente. Trabalhos de qualquer natureza, de novo, evidenciam a dignidade do ser humano, pois refletem a imagem de Deus. Deus nos usa como seus representantes. Muita gente pensa assim, né? Poxa, Deus não faz mais milagres hoje em dia, né? Depende. Se você pensar no milagre como um milagre sobrenatural, realmente é difícil. E na verdade sempre foi difícil, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver, não vai ver tantos milagres sobrenaturais. Basicamente nos tempos de Moisés, nos tempos de Elias e nos tempos de Jesus. Milagres sobrenaturais. Agora, gente, até hoje acontecem milagres. Pessoas são curadas porque Deus usa como seus representantes médicos. Entende? Doenças são descobertas curas para doenças, porque até hoje existem cientistas, pesquisadores que são representantes de Deus e estão trabalhando para Deus. Por mais que elas saibam ou não. Entendem? E aí o evangelho e o trabalho. A gente vê que Deus criou um mundo perfeito. Nele, o próprio Deus trabalha e se alegra em usar o ser humano como seu representante. O que acontece? O pecado entra no mundo. E o pecado, quando entra no mundo, ele afetou não só o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com a criação. O pecado também deturpou o trabalho. E o trabalho passa a ser um motivo de insucesso e frustração. Por mais que a gente tente, vai ser impossível realizar um trabalho perfeito. Lembra que eu disse lá que uma das coisas que a gente aprende com o descanso no sábado de Deus é que ele estava completamente satisfeito com o que ele havia realizado. E aí eu te pergunto, quantas vezes na sua vida, quando você terminou um trabalho, você chegou e falou assim, ó, eu nunca mais vou precisar mexer nisso aqui por toda a eternidade? O pecado, ele deturpou tudo. A gente não consegue mais ficar totalmente satisfeito com o que a gente faz. E aí tem pessoas e pessoas, né? Existem aqueles que são mais perfeccionistas, e esses sofrem, gente. Esses sofrem. Eu sou um pouco, e lá em casa eu tenho alguns também. Então, assim, esses sofrem demais, porque parece que nunca está bom. Isso aqui, ó, esse esboço aqui é um exemplo para mim. Gente, eu posso olhar e revisar esse esboço 285 vezes. Se eu olhar mais uma, eu vou arrumar. Se eu olhar mais outra, eu vou arrumar de novo. Se eu vou olhar, sabe, parece que nunca está bom. Até que chega uma hora eu falo, pronto, não vou olhar mais, porque senão eu vou mexer de novo. Eu não aguento mais isso. O pecado gera autossuficiência também. Então, se por um lado existem as pessoas que elas acham que nunca está bom, por outro lado existem as pessoas que elas se acham demais, e elas criam essa autossuficiência. Elas acham que tudo que elas fazem é bom, perfeito, e elas acham no fundo, elas acham que são elas que fazem o mundo girar. Se eu não existisse, Deus estava perdido. Coitadinho de Deus. Né? Entendem a dualidade? E tudo isso é a implicação do pecado, gente. Enquanto uns se acham de menos, outros se acham de mais, e o equilíbrio a gente encontra na palavra, encontra em Jesus. Porque no final das contas, gente, quem você acha que é realmente responsável pelo seu sustento? Pô, Dirceu, mas eu trabalho. 5 por 2, 6 por 1, 7 por 0, mas eu trabalho.
Isso não vale nada? É lógico que vale. Mas em última instância, Deus é que cuida disso, é Deus que providencia tudo isso. É Deus que te dá forças, é Deus que te dá saúde, é Deus que te dá intelecto, é Deus que te dá condições para que você desempenhe o seu trabalho, entendem? O pecado também é a causa dos desentendimentos no ambiente de trabalho. Ai, maravilha, né? A discordância e conflito de interesses. Gente, isso acontece. Por quê? Porque a minha empresa é ruim? Não, porque é normal. É todo mundo pecador. Gente, vou ser bem sincero, vou falar bem baixo aqui, que eu acho que ela não veio ainda, a Sabrina, né? Não. Eu não concordo com a minha esposa em tudo. Eu não concordo, e ela é minha esposa, eu estou casado com ela há 20 e poucos anos. Esses desentendimentos que acontecem no ambiente de trabalho são normais. Aliás, né, eu não concordo nem comigo em tudo. Outro dia eu estava vendo um esboço de um sermão que eu preparei há 10 anos atrás. Falei, pô, Dirceu, pisou no tomate aqui, né? Que coisa feia. A gente não concorda nem com a gente em tudo. Mas, entenderam? O mundo foi criado perfeito, o trabalho criado por Deus, o trabalho era perfeito, veio o pecado, deturpou, criou toda essa bagunça. Mas o mundo foi redimido. Há um custo incalculável por meio de Jesus. Nós cristãos, o nosso dever é nos esforçar para espalhar amor, graça, justiça, verdade e esperança, inclusive dentro do trabalho. A gente está num período que alguns teólogos chamam de já e ainda não. Porque o reino de Deus já chegou quando Jesus veio, mas ainda não em sua plenitude. Então a gente está no meio de um gap aí, né? Jesus veio e falou, já chegou o reino de Deus. Mas ele vai chegar em toda a sua plenitude quando eu voltar. Enquanto isso, vocês que são meus seguidores, vocês têm que demonstrar o estilo de vida do novo reino. Vocês têm que viver de acordo com os princípios da nova criação. Vocês têm que espalhar amor, vocês têm que espalhar graça. Eu sei que o mundo está no pecado, eu sei que tem muita coisa que vai dar nos nervos. Como eu disse semana passada, eu sei que tem muito cliente que vai dar vontade de esganar. Mas a nossa responsabilidade é demonstrar amor, graça e demonstrar é como se fosse um trailer do céu, sabe? Então, na teoria, eu sei que é difícil, tá, gente? Eu luto com isso, eu preguei isso para mim a semana inteira, tá? Mas assim, na teoria, a vida dos cristãos, inclusive no seu ambiente de trabalho, tinha que ser um trailer do céu. Olha como esse cara trabalha, olha como essa mulher trabalha, tá vendo? No céu vai ser assim. Amém? Ou misericórdia. Tim Keller fala assim, todo trabalho é uma forma de amar a Deus, que nos salvou gratuitamente, e um ato de amor ao próximo. Então, de maneira muito prática, primeiro, muitos pensam que integrar fé e trabalho significa simplesmente organizar momentos de oração e fazer evangelismo no trabalho. Você pode até fazer se você tiver esse tipo de oportunidade. Cuidado só para não ser o crente chato, tá? Porque o crente chato é muito chato. Na época, você sabe que tem os xiitas e os crentes chatos, né? Então, é muito chato esses crentes que ficam falando de Jesus o tempo todo e antes de fazer as reuniões, o cara quer orar com um monte de gente que não é crente. Meu, não é por aí. Não é por aí. Mas será que é só isso? O trabalho, primeiro, não é um mal necessário. Ele foi criado por Deus e faz parte do seu plano perfeito para o ser humano. A nossa alegria, gente, não deve estar no trabalho. Então, se por um lado o trabalho não é um mal necessário, para aqueles que acham que o trabalho é a pior coisa que existe na humanidade,
Por outro lado, as pessoas que acham que o trabalho é tudo que existe, a sua alegria não deve estar nisso. A sua alegria não deve estar na sua profissão, mas em Jesus Cristo. E aí a gente pega o exemplo de Paulo. Olha só o que Paulo fala. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que pega só o 13, o versículo 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso voar, eu posso ganhar na Mega Sena, eu posso ficar rico. Não é aí, ó. Se você ler o contexto, você vai ver que é exatamente o contrário. Eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque a minha identidade não é baseada no meu trabalho. Espera aí. E aí eu pergunto, onde está o seu tesouro? Aonde está o seu bem mais precioso? Dá para ver? Não. Não, está estranho. Já viram, quem viu aqui o Senhor dos Anéis, os filmes? O Senhor dos Anéis tem aquele tal do Sméagol. E o Sméagol, ele se torna a criatura Gollum. E o que esse Sméagol fala quando ele está com o anel? My precious, meu precioso. E aí, a gana dele é o anel. O anel ali, ele representa a idolatria do pecado. Tolkien era um cristão, ele adorava colocar essas coisas assim, né, também. O pecado, e a gente pode fazer até um paralelo com isso, o pecado, ele nos transforma em monstros, gente. Quando finalmente o Sméagol consegue o anel, lá no Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei, né? Acho que é o último, né? Retorno do Rei, não sei se vocês lembram, ele consegue o anel. E aí quando ele consegue o anel, ele está caindo num poço de lava, no meio do vulcão. E é muito interessante essa cena do filme, porque ele está com o anel, mas está caindo para morrer, mas ele está com o anel e está rindo. Está feliz. É isso que o pecado faz. Ele nos transforma em monstros. Ele faz com que a gente deseje as coisas além de Deus, muito mais do que Deus. Busque excelência. Busque excelência. Trabalhe como para o Senhor. Como é que a gente busca excelência, gente? Colossenses 3:23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Façam de todo o coração como para o Senhor. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Excelência, excelência. Como é que um piloto de avião, por exemplo, um piloto de avião cristão, pensa nisso. Como é que ele faz o seu trabalho com excelência de forma a refletir o Evangelho? Um piloto de avião. Pousando o avião em segurança. Certo? Não é? Pousando o avião em segurança. Esse é o trabalho que tem que ser feito em excelência. Lá no nosso trabalho, na nossa empresa, a gente tenta refletir isso. É lógico que a gente falha, gente. A gente não é perfeito, a gente falha muito, tá? Mas a gente tenta. Uma das coisas que eu mais falo lá para o pessoal que trabalha com a gente é assim, é uma loja de roupas, né? Na internet, a gente fala, ó, eu falo, ó, vender roupa é muito fácil, qualquer pessoa vende. O que a gente vai fazer de diferente? Qual vai ser o nosso diferencial? Como a gente pode entregar esse trabalho com excelência?
E a gente tenta refletir isso, gente, não só na maneira como o trabalho é feito lá dentro, na maneira como os produtos são escolhidos, na maneira como as peças são enviadas para os clientes, na maneira como a gente trata as pessoas com quem a gente interage. É tudo com excelência. Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu tomo muito cuidado com isso para não ser o crente chato que eu falei, né? Tem o xiita e o chato. Eu tenho muito cuidado para não ser o chato. Mas às vezes a gente está em reuniões com fornecedores, e aí os fornecedores, às vezes a gente explica como a gente faz, como a gente funciona, como a gente trabalha, como a gente faz o nosso negócio. E é uma coisa muito interessante, muitos desses fornecedores, eles chegam assim e falam para a gente assim, puxa, nossa, que legal a história de vocês, muito bom, é um case, eles adoram falar essa palavra, é um case, né? É muito legal isso que vocês fazem. E aí o que a gente faz? A gente tenta mostrar a diferença. A gente fala, ó, a gente faz isso porque Jesus mandou que tudo que a gente fizesse de coração, como se fosse para o Senhor. Pessoas são mais importantes que coisas, bens, emprego, patrimônio e lucro, tá? Isso é outra coisa que nós cristãos temos que fazer a diferença. Pessoas são mais importantes que bens, que lucro. Pessoas são mais importantes que patrimônio, que o próprio emprego. Como você tem lidado com isso? E aí eu digo, independentemente da sua área de atuação, quer você seja um profissional liberal, quer você seja um empresário, funcionário de empresa, trabalhando na área de saúde, comércio, prestação de serviços, ensino, mundo corporativo, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: você tem mostrado os valores do reino de Deus no seu ambiente de trabalho? Você tem mostrado? E eu quero dar um exemplo, uma história que eu li num livro, de uma jovem que ela começou a frequentar uma igreja em Nova York. E aí essa jovem ia sozinha para a igreja, e aí no final do culto, em um dos cultos, depois de 2 ou 3 domingos, o pastor chegou para ela e foi conversar, né? Perguntou, olha, poxa, bem-vinda, né? Da onde você veio, né? Como você chegou aqui? E aí ela chegou para ele e falou assim, pastor, para eu te responder isso, eu vou ter que te contar uma história. Então ela contou a história. Ela disse que trabalhava para uma empresa em Manhattan. E ela começou o seu trabalho ali, e logo que ela começou, nas primeiras semanas, ela disse que ela cometeu um erro no trabalho muito grave, que causou prejuízo para a empresa e que com certeza seria, né, causa de demissão. Nos Estados Unidos não tem justa causa, mas seria justa causa no Brasil. No entanto, quando isso aconteceu, o chefe dela foi conversar com o superior dele e assumiu toda a responsabilidade pelo que tinha acontecido. Então ele chegou para o superior dele e falou, olha, ela está sob minha responsabilidade, eu treinei, ela realmente errou, mas eu assumo toda a responsabilidade, não demita ela, não demita. E quando ele fez isso, a reputação dele dentro da empresa, que ele já estava há muitos anos lá, ficou abalada, porque realmente foi um erro muito grave. Ela não conta o erro no livro, eu fiquei curioso para saber, né? Mas ela diz que foi muito grave. Então ele perdeu o prestígio que ele tinha na empresa, esse chefe dela. E aí essa moça ficou impressionada, falou, gente, o normal nas outras empresas que eu trabalhei era assim, os meus superiores, eles adoravam levar o crédito pelas coisas boas que eu fazia, mas eles nunca assumiam a culpa pelas coisas erradas. Nunca. E aí ela foi falar com ele, questionou, por que você fez isso? E aí ele ficou na dele, tentou, não, deixa assim mesmo, não foi nada, fica tranquila, tal, mas ela insistiu, ela falou, não,
E explicou, olha, nas outras empresas nunca aconteceu isso, por que que você assumiu a culpa? E aí ele disse assim, olha, eu sou cristão. E o fato de eu ser cristão significa, entre outras coisas, que Deus me aceita porque Jesus Cristo levou a culpa pelo meu pecado. Por isso, hoje, eu tento agir da mesma maneira. Por isso que eu fiz isso. Diz que ela ficou olhando ele por um minuto. Ficou parada pensando, e aí perguntou, qual igreja o senhor frequenta? Não é sempre que a gente vai ter essas oportunidades. Mas o refletir Deus no trabalho, o refletir o Evangelho no trabalho, o refletir os valores do Evangelho no trabalho, envolve fazer isso. Envolve demonstrar graça quando aquela pessoa com quem você está falando não merecia. Envolve você mostrar graça como com os clientes, porque tem clientes também chatos, né? Tem os clientes chatos, aqueles clientes que dá vontade de mandar para a glória. Senhor Deus, arrebata esse meu cliente, por favor. Mas envolve a gente demonstrar graça, amor, caminhar mais uma milha. Sabe aquele negócio? Envolve você mostrar Jesus. Você se perguntar como Jesus agiria. Como Jesus agiria nesse relacionamento? É um desafio muito grande. Muito grande. Mas se a gente entender isso, já é um bom começo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque através da Tua palavra a gente pode aprender, entender, inclusive como a gente deve agir e o que a gente deve fazer dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu quero te pedir que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor dê sabedoria a todas as pessoas que estão aqui hoje, que o Senhor nos dê discernimento para lidar com as situações difíceis e complicadas. Que a gente entenda que o trabalho foi criado pelo Senhor. E que o Senhor deseja e faz questão de nos usar como seus representantes na terra, através do nosso trabalho. Nos ajude a entender isso, nos ajude a fazer o nosso trabalho com excelência. Nos ajude a entender que nós precisamos e dependemos do Senhor. Nos ajude a entender que o Senhor é o único responsável pelo nosso sustento, pela nossa provisão. Derrame do seu amor e da sua graça sobre as nossas vidas. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.